Grande alegria podermos estar aqui na igreja, dessa vez não só olhando mais para as câmeras, mas também olhando para os irmãos. E isso é uma grande alegria para quem vai ministrar a palavra do Senhor, porque não tem coisa pior do que você olhar só para as câmeras. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade com isso, né? A Priscila, às vezes, assim, você devia ter um canal no YouTube para falar as coisas. Priscila, eu tenho maior vergonha de câmera. Ela disse, é por isso que você tem que ir mesmo, tal. E é muito difícil que você falar somente para as câmeras, e eu fico muito feliz no meu coração os irmãos estarem aqui hoje. É uma grande alegria. Esperamos e oramos para que a decisão do Supremo seja favorável a nós, né? E que Deus possa fazer a sua vontade, como sempre tem feito em nossas vidas. Eu quero agradecer a honra de poder estar aqui ao pastor Frota, meu pastor Teixeira, pastora Edna e Priscila, minha família, minha esposa que está em casa. Para mim é uma grande alegria poder estar ministrando e uma grande honra poder estar desempenhando essa função nessa noite. Meus queridos, nós vamos dar início hoje a uma série de mensagens chamadas disciplinas espirituais. Um dos grandes problemas da nossa atualidade é duas coisas: a superficialidade das pessoas. As pessoas sabem muita coisa, aliás, as pessoas sabem pouca coisa de muitas. Então, todo mundo sabe de tudo. As pessoas sabem, as pessoas dizem de médico e doido, todo mundo tem um pouco, né? Então, as pessoas hoje é advogada, é médica. Se você está doente, a pessoa já tem aí uma receita para lhe dar. Olha, toma isso, um chá de não sei o quê. A pessoa é um pouco de médica, a pessoa é um pouco de advogado, a pessoa é um pouco de psicólogo, a pessoa é um pouco de tudo. Mas sabe um pouco de muitas coisas. E isso se chama superficialidade. Então, hoje, dificilmente você tem aí alguém que se aprofunda em um único assunto. A universidade, quando você se gradua no ensino superior, quando você sai da graduação, você já tem que procurar uma formação. Porque a graduação não lhe prepara para aquilo que você precisa fazer. Então, se você é psicólogo, você tem que se aprofundar depois da formação em determinada área da psicologia, do direito. O cara vai fazer criminalista. Eu me pergunto, por que eu preciso fazer uma formação em advocacia criminalista se eu acabei de me formar? A pessoa diz, não, é porque a faculdade só faz um abrange, não abrange tudo. O médico precisa fazer mais 6 anos de uma especialização. E na faculdade de psicologia que eu fiz também era assim. Então são coisas muito superficiais. E a segunda coisa que as pessoas têm também é o desejo de satisfação e conquista imediata. Nós queremos conhecer e saber as coisas hoje. Nós queremos saber de determinado assunto agora. Eu quero ser especialista em teologia hoje, de hoje para amanhã. Coitado, hein, pastor Osés? Mal sabe ele que vai passar a vida inteira estudando, né? E quando morrer, ainda vai, porque a Bíblia diz que a vida eterna é essa: conhecer a Deus. Olha que maravilha. O que é que você vai estar fazendo no céu depois de 50 anos lá no céu? Conhecendo a Deus. E depois de 100 milhões de anos? Conhecendo Deus. 1 trilhão de anos na eternidade? Conhecendo Deus. É uma fonte inesgotável de conhecimento. Então, teologia, então, mais, né? Mas as pessoas querem que as coisas se resolvam hoje, agora. Nós somos imediatistas. Quando se trata de você ser satisfeito ou você conhecer alguma coisa, o negócio tem que funcionar hoje. Isso é o que as filosofias mundanas pregam. Você pode fazer isso hoje, você pode ser isso agora, você pode conquistar isso hoje. Mas isso traz um grande problema para nós, sabe por quê? Porque no reino espiritual não funciona dessa forma. O reino espiritual, ele requer um aprendizado que muitas das vezes é lento.
Por que que o pecado é tão mais abrangente do que a santidade? Por que que as pessoas vivem mais em pecados do que em santidade? Porque o pecado oferece a satisfação imediata, embora seja uma falsa promessa. Porque logo você está insatisfeito e precisa pecar de novo. Mas a satisfação em Deus, ela demora tempo. Ela precisa ser desenvolvida. Você precisa conhecê-lo. Você precisa estar mais próximo dele. Aprender a depender dele. Aprender a escutar sua voz. Aprender a viver a sua palavra. E isso leva tempo. Isso leva energia. Isso é um gasto de energia muito grande. Não vou falar um gasto, vou falar um investimento de energia, né? Então, como que a gente aprende a encontrar em Deus as nossas conquistas, a nossa satisfação e a nossa vida? As disciplinas espirituais é o convite, a chave de entrada para que você saia, para que nós saiamos dessa superficialidade e alcance maturidade cristã. A maturidade cristã é o que vai garantir você continuar firme no caminho do Senhor, mesmo mediante várias dificuldades que sobrevêm em nossas vidas. Às vezes parece difícil se manter no caminho da salvação, no manter no caminho de Cristo, porque tudo parece ir contra, tudo parece não dar certo. E o que vai nos garantir no caminho? Maturidade cristã, a obediência da fé. Eu obedeço não pelo que Ele me dá, nem pelo que eu vejo, mas porque eu creio em quem Ele é. Isso é maturidade cristã. Então, o que são essas disciplinas espirituais? Para que a gente fique mais familiarizado antes de a gente entrar na disciplina na qual eu vou falar. Eu vou falar do jejum essa noite, tá? As disciplinas espirituais, elas são práticas cristãs individuais ou comunitárias que sempre estiveram presentes na vida da igreja. Essa disciplina ela é suscitada no seu interior pelo Espírito Santo, que nos induz a um crescimento maior e maior intimidade com Deus. O Espírito Santo lhe chama, e isso é um chamado para todo cristão, tá? Não, só o pastor Frota é chamado para ter mais intimidade com Deus. Não existe. Um chamado por intimidade por Deus é todo mundo que recebe o Espírito Santo. E todo mundo que recebe Cristo recebe o Espírito Santo. O que são essas disciplinas? Alguns exemplos. A oração, que é o período que você se dedica em falar com Deus, expor a Ele suas necessidades. O jejum, que é o que a gente vai falar hoje. Meditação. E quando eu falo meditação, não estou falando para você estender uma esteira na sua casa e ficar igual um monge budista lá sentado no chão, sem pensar em nada. Isso não é meditação. Meditação é você, por exemplo, pegar um versículo e você dissecar esse versículo em todos os seus significados, gastando às vezes horas e horas pensando a respeito somente daquele texto. Isso é meditação. O que é uma grande dificuldade em nossos dias. Talvez uma das disciplinas mais difíceis de se aplicar seja a meditação e essa outra que é a solitude. Você ficar sozinho com Deus. Mas irmão, como é que eu vou ficar sozinho? Tem menino, tem mulher, tem cachorro, tem gato, tem vizinho, tem... Como é que... Não sei. Vai falar com o teu Senhor que Ele vai te dar aí uma saída. Mas é importante você ter um tempo só você e Ele. Outras disciplinas comunitárias são o serviço. Servir aqui na igreja, nós temos muitas pessoas que servem aqui no louvor, na mídia, com as crianças, na recepção, nos trabalhos sociais. Outra disciplina comunitária é a adoração, que nós estamos fazendo aqui. E por aí vai. Confissão, confessar os seus pecados, não num confessionário aqui atrás da igreja, o pastor Frota escutando aí os pecados. Não. Confessar o seu pecado é com o seu irmão, alguém que vai lhe ajudar a crescer. Isso é uma disciplina cristã. Todo mundo precisa ter alguém que você pode confessar os seus pecados sem que você saia pior do que o que você chegou. Tem que ter alguém para compartilhar suas falhas. Todos nós temos falhas. E você também tem que ser alguém apto a ouvir
demandas das outras pessoas, dos irmãos, falhas e pecados, e você não prejudicá-lo, e sim ajudá-lo. Também é uma disciplina espiritual. E por que é importante você ter disciplinas? Porque a gente entende disciplina muito no contexto militar, no contexto estudantil. Poxa, eu preciso ter disciplina para estudar, eu preciso ter... o Vinícius deve ter aí corrido no quarteirão dele para ele fazer a prova dele lá, ter que correr 1 quilômetro aí em alguns segundos, né? Então, ele precisa desenvolver uma disciplina. Se eu quiser correr 100 metros em 8 segundos, sei lá, eu preciso desenvolver uma disciplina hoje para que daqui a 1 ano eu consiga fazer isso. E como é que eu vou conseguir? Todo dia eu vou correndo, vou melhorando meu condicionamento físico, e isso se chama disciplina. Hoje você não tem condições de fazer determinada coisa, mas você vai seguir alguns passos que aqui você vai conseguir fazer. Isso é o conceito de disciplina. E por que é importante você ter uma disciplina a nível espiritual, de vida cristã? Por que elas são importantes para o nosso crescimento espiritual? Porque o pecado que habita em nós é uma condição que aflige a humanidade. Como Paulo descreve, olha que versículo interessante que Paulo, Romanos capítulo 7, versículo 18 ao 20, ele diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Eu quero correr 100 metros em 8 segundos, mas eu não consigo, não sei porquê. Aí vocês olham para mim, veem um pouquinho gordinho, e dizem, a resposta é fácil, meu. É isso que Paulo está dizendo, agora aplica isso em relação ao pecado. O querer está em mim, mas eu não consigo realizar. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o mal que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Hábitos pecaminosos, eles são desenvolvidos com maior facilidade por conta da nossa natureza pecaminosa. Aí a pessoa pega o livro dizendo assim, em meus passos, o que faria Jesus? É um título muito bonito. Mas é a mesma coisa de eu chegar e dizer assim, Rodrigo, toque aqui para mim a La Turca de Mozart. Ele vai conseguir fazer isso? Aí ele vai me perguntar assim, macho, como eu vou fazer isso? Aí eu lhe disse, é só você imitar o Mozart. Pergunta, ele vai conseguir fazer? Porque ele vai imitar o Mozart? E por que a gente acha que nós vamos conseguir agir como Jesus agiria se não fizermos o que Jesus fez em sua vida privada e particular? A gente quer fazer o que Jesus faria quando Jesus estava nos holofotes, em público, curando pessoas, expulsando o demônio, falando com autoridade, perdoando as pessoas, ensinando com autoridade. A gente quer fazer isso sem fazer o que Jesus fazia fora dos holofotes, que era orar, jejuar, meditar, todas essas disciplinas que eu estou falando aqui. Aí a gente quer agir como Jesus agiria, por mais que eu queira, eu não vou conseguir. Porque eu não estou pronto, não estou preparado, porque eu não estou disciplinado para isso. Estão entendendo? A força de vontade jamais será bem-sucedida na luta contra o pecado. Primeira coisa que acontece quando a pessoa aceita Jesus, as suas vontades são transformadas. O indivíduo agora não quer mais pecar. Por isso que Paulo vai dizer, eu não quero, realmente não quero, mas eu faço. Então, além do querer ser modificado, é preciso que haja uma mudança de rotina, de hábito e de prática. E as disciplinas servem para mudar isso. Entenda uma coisa, para que a gente não caia num erro. A salvação, a justificação de Deus em nós, em Cristo, o fato de Deus chegar para você, olha, eu lhe aceito, agora você é meu filho. Isso nós recebemos em Cristo. Isso é produto unicamente, exclusivamente da graça de Deus. Certo? Não existe nada que você possa fazer para que Deus olhe para você e diga assim, nossa, que pessoa santa, eu vou salvá-lo. Nossa, que indivíduo justo, eu vou tirar do inferno e vou colocá-lo em meus
no meu reino. Não existe nada que você faça para que Deus se agrade de você. Nós somos, por natureza, filhos da ira. Paulo disse isso. A graça de Deus, a graça de Cristo, o sacrifício de Cristo é quem nos traz a justiça de Deus. A vida que agora temos e a transformação interna que é operada dentro do ser humano, ela é uma obra de graça através do Espírito Santo. Não se pode receber por méritos humanos. Entenda isso. O primeiro lado da moeda, certo? Não há nada que você faça. Deus, ele fez tudo em Cristo e hoje você é aceito por Deus. Não, eu vou fazer alguma promessa, algum sacrifício para Deus se agradar de mim. Não precisa. Deus, ele se agrada de você porque você está em Cristo. Aí eu faço nem Paulo, se é que Cristo está em vós. Certo? Agora, isso também não pode fazer com que a gente caia no outro erro. De ficarmos inertes e passivos ao trabalho do Espírito Santo em nós. O fato de eu saber que não existe nada que eu faça para ganhar a salvação, não significa que eu tenha agora que me deitar numa rede, me balançar e esperar que Deus faça as coisas por mim. Não, porque quando Jesus Cristo te salvou e te justificou, você agora é um cidadão do reino de Deus. E você tem que aprender a viver como tal. Conta-se quando a escravidão foi abolida nos Estados Unidos, os negros passavam pelos brancos e ainda baixavam a cabeça, em reverência. Por lei, eles já estavam libertos, mas a escravidão ainda estava dentro deles. Eles precisavam desenvolver hábitos que fossem condizentes com o ser humano livre. E nós, como filhos de Deus, temos que agora nos comportar como cidadãos do reino de Deus. E isso é mediante aprendizado. E Deus nos concede suas disciplinas da vida espiritual como meios receptores dessa graça. E através dela, nós nos apresentamos a Deus para sermos transformados por Ele. Como um agricultor que prepara os seus campos para a chuva. Então, eu não vou orar, eu não vou fazer jejum para que Deus, Deus, eu estou jejuando para que o Senhor me transforme. A gente vai aprender que não é assim que funciona também o jejum. Mas as disciplinas, elas são o canal da graça, os canais receptores da graça de Deus, para que nós possamos ser, as disciplinas nos colocam diante de Deus para sermos transformados. A história do filme do Desafiando os Gigantes é interessante, que tem um crente que sempre vai na escola orar nos armários dos alunos. E o professor de futebol americano está querendo promover um novo conceito filosófico. Ele se converte e ele quer aplicar o conceito cristão dentro do futebol americano, e ele não sabe como fazer, fica desesperado, e o homem vai chegar lá e diz para ele, olha, 2 homens oraram a Deus pedindo chuva, porque eles eram agricultores. Um ficou esperando e o outro limpou o terreno e plantou as sementes. Qual desses 2 homens acreditaram que Deus realmente ia mandar chuva? Ele que preparou os campos, claro. Então, como é que eu acredito que Deus pode me transformar? Prepara os seus campos. Agostinho falava uma coisa muito interessante, ele dizia assim, as pessoas querem ser para fazer. Eu quero ser pastor para poder pregar. Eu quero ser cantor oficial da igreja para eu poder cantar. E é o inverso, você faz para depois ser. É você fazendo no dia a dia que você vai se tornar. Resumindo, a graça de Deus, ela elimina de nós o mérito. Elimina de nós o mérito, para que ninguém se glorie diante de Deus, como diz Paulo. Mas ela não elimina de nós o esforço. O esforço cabe a nós, o mérito a Cristo. Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 12 e 13, diz assim, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não somente agora na minha presença, mas muito mais na minha ausência, olha a frase, assim também, operai a vossa salvação com temor e tremor. O apóstolo Paulo manda você desenvolver a sua salvação. Filipenses 2, 12 e 13. Então sou eu que desenvolvo a salvação? Não, calma, lê o resto.
porque Deus é quem opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar. Certo? Nos colocamos diante de Deus para ser transformado e Ele fará a obra em nós. Mas nós temos que estar lá para ser feita essa obra. Então, quem é que deve praticar essa disciplina, irmãos? Gostei, você falou bonito e tal, mas quem é que pratica isso? O desejo de Deus é que as disciplinas espirituais sejam praticadas por pessoas do dia a dia, comum. Não só por clérigos, teólogos, pastores, pregadores. Todos nós temos que praticar essas disciplinas. Na verdade, ela é um exercício do viver comum. Todos os cristãos, em meio aos seus afazeres e relacionamentos comuns. O cristianismo chega em todas as áreas da sociedade, porque em todo lugar que você for, tem um crente lá. Se você for em uma favela, talvez não tenha um policial, não tenha um agente do governo, mas tem um crente. Então, quando Isaías, o profeta, disse que o conhecimento de Deus inundaria a terra, quando o Messias viesse, é disso que ele está falando. É que em todas as esferas da sociedade, em todas as nações, em todas as línguas, em todos os lugares, vai ter um crente, vai ter um cristão para dizer que existe um Deus. Certo? Então, a disciplina serve para todo mundo, porque todo mundo, todos vocês, todos nós, somos embaixadores do reino de Deus. Não existe hierarquia de valor dentro do reino de Deus. Existem hierarquias administrativas. Alguém com dom para ensinar, outro com dom para redarguir, outro com dom para tocar, para cantar, mas temos o mesmo valor em Cristo. Devemos apenas ter o cuidado de não desvirtuar o espírito da disciplina e tornar ela como lei. Tipo, não, eu preciso orar todos os dias, igual Daniel, 3 vezes por dia. Se não fizer isso, a pessoa cai em depressão, porque acha que pecou contra o Senhor. Eu tenho que jejuar como se fosse uma fase de videogame. Já jogou videogame, um joguinho? Aí você comete um errinho, pronto, aí volta tudo de novo. O cara está jejuando, aí tomou um cafezinho, se esqueceu que estava em jejum, tomou um café, vixe, perdi o jejum, agora não quero mais fazer não. Não funciona, as disciplinas espirituais, ela não serve para alimentar o nosso ego, nem a soberba da gente. Ela serve para você aprender a desfrutar a presença de Deus Pai e ser formado à imagem de Cristo, trazendo paz e felicidade às pessoas à sua volta e a ti mesmo, claro. Então, nós vamos, nesses próximos minutos, falar sobre o jejum. Eu queria que vocês lessem comigo Mateus capítulo de número 6, aliás. Mateus capítulo número 6. E o fato de eu estar lendo o texto bíblico agora não significa que eu comecei a pregar agora, tá? Já estou na mais da metade, viu? As pessoas ficam com medo, né? Vixe, agora que vai começar. Hein? Mateus capítulo de número 6, versículo do 16 ao 18. É um dos únicos textos que Jesus fala a respeito do jejum. Só tem esse texto aqui, o texto que ele fala sobre esses demônios só saem com jejum e oração, e quando ele fala que enquanto o noivo está presente, ninguém jejuma, só depois. São essas 3 passagens que Jesus fala do jejum. E uma delas é essa que diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, ponha óleo na sua cabeça e lava o seu rosto, para não mostrar aos homens que você está jejuando, mas ao teu Pai, que está em secreto. E o teu Pai, que vê o que é secreto, te recompensará. Existem 2 extremos que dividem o jejum da prática correta dele. Um dos primeiros extremos que
que nos atrapalha na prática correta do jejum é um movimento ascético exagerado da Idade Média, onde as pessoas se castigavam o seu corpo com a crença de que tudo no corpo era ruim. Então o jejum servia como um modo de castigo ao corpo. E o outro extremo que nos impossibilita a prática correta do jejum é a propaganda alimentícia atual, que diz que você tem que ter aí entre 6 ou 7 refeições por dia. Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, janta e ceia. Ainda pode beliscar algumas coisas no meio do caminho. É por isso que, mas já estou mudando, viu? Deus tem dado graça. Mas eu entendo que existem pessoas que desenvolvem esse tipo de dieta com o intuito de, perder peso, saúde, essas coisas todas. Mas a gente entende uma coisa, o pecado da gula, a gente acha que o pecado da gula é só comer demais. A pessoa que come além do que pode. O pecado da gula é você dar uma supervalorização a alimentos. Gente que é muito cheia dos detalhes, se o ovo não tiver desse jeito, joga fora. Pecado de gula é sempre você atribuir valor demais à questão alimentícia. Certo? Então, o nosso corpo, será que o nosso corpo realmente precisa de tanta comida assim? O nosso corpo precisa realmente ser conduzido na forma como a galera diz que hoje é feito? Aí tem um que diz, não, o modelo certo de fazer uma dieta correta é jejum intermitente. Você come hoje, depois só daqui a 24 horas. Tem um período que a pessoa não come e tem um período que come. Então, olha que grande mar de opiniões que tem. E a gente não sabe o que é correto e o que não é. Mas esses dois extremos nos impossibilitam de desenvolver aí um jejum adequado. O jejum, primeiro, ele não é uma ordenança bíblica, tá? Como a oração e as outras práticas. Você não vai ver Jesus dizendo assim, jejue. Não vai ver o apóstolo Paulo dizendo, olha, vocês têm que jejuar, assim como ele diz, orai sem cessar, se reunir, dê esmola, dê dízimos e ofertas. Essas são ordenanças, mas claro, o jejum ele não é uma ordenança bíblica. Porém, Jesus ele pressupõe que nós iremos jejuar, seus filhos irão jejuar, e ele coloca esse ensinamento aqui do versículo que a gente acabou de ler, do Sermão da Montanha, junto com esses outros, sobre a oração, sobre a esmola, sobre a misericórdia, sobre amar os inimigos, aí no meio tem o jejum. Então ele pressupõe que a gente vai jejuar. E todos os grandes homens de Deus da história, todos eles jejuaram bastante e mostraram e escreveram a respeito do seu valor. Todos os homens de Deus que você conhece. O jejum bíblico sempre está ligado com a abstinência de comida por motivos espirituais, que pode ser tanto individual como coletivo. Então, o que é o jejum na prática? É você se abster de comida sólida e líquida, mas não de água. Certo? Nunca se faz jejum sem beber água. Só houve um jejum sem água na Bíblia, que foi o de Moisés, foi 40 dias. E foi sobrenatural, não é um modelo para a gente. Você não consegue viver mais do que 3 dias sem água, mas sem comida você consegue viver muito tempo. Tá? Então a água ela é essencial para que você se mantenha até consciente. Não vai adiantar de nada você fazer um jejum e cair desmaiado por desidratação. Não valeu de nada. Então é uma abstinência de comidas sólidas e líquidas, como suco, vitamina, caldo, essas coisas, em prol de motivos espirituais. O que é que o jejum nos proporciona? O jejum é para que a gente aprenda aquilo que Jesus disse quando estava jejuando. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra
que sai da boca de Deus. É uma forma de você aprender a viver mais na dependência do próprio Deus. O jejum, ele proporciona para você um estado de concentração e de sensibilidade às coisas espirituais. Aprender a viver na dependência de Deus. Quando Jesus chega para os discípulos que não conseguiram expulsar o demônio, Jesus disse assim: olha, esse demônio só sai com jejum e oração. Não é que os discípulos iam voltar para casa, começar um jejum, esperar o jejum, aí depois, Senhor, entrega o jejum para que o Senhor expulse o demônio lá, e vai lá e orar. Não, é porque o jejum ele nos deixa em um estado de concentração e sensibilidade maior. Se os discípulos estivessem em jejum, eles identificariam que aquele demônio não era um demônio comum. Mas como eles não estavam, meio que nesse sentido que ele está falando. É uma forma de você estar mais sensível às coisas espirituais. Certo? E por quê? Mais do que qualquer outra disciplina espiritual, o jejum mostra todas as coisas que mais nos controlam. Já tomou banho de rio? E a água está bem límpida, é quando você começa a andar e começa a subir o lodo, naquela sujeira. Pronto, o jejum, na minha terra chamava toldar a água, não sei como é que chamam aqui. Toldou a água, você balançou, mexeu no fundo do rio, aí sobe aquela mancha preta toda. Né? O jejum, ele traz à superfície tudo aquilo que mais nos controla. Raiva. A mulher lá em casa sabe quando eu estou de jejum só pelo meu humor. Porque o medo, descontrole, amargura, tudo que é de ruim vem para a superfície quando estamos jejuando. O descontrole, sabe? Você fica agoniado para poder comer. Está fazendo jejum, mas é sacrifício demais, porque a gente está tão dominado pela comida, pelo aquilo outro, pela televisão, pelo celular, porque não adianta você fazer o jejum e passar o dia na frente da Netflix, do Amazon Prime, do Disney Plus, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Não, se você se propõe a jejuar, você está dizendo que vai passar um tempo em dependência divina. Então, não é só comida que você vai se abster. É todas essas coisas e tenta para você ver. Passar 2 horas sem olhar no teu WhatsApp, sem olhar o Instagram. E nos deixa incomodado, nos deixa... O jejum, ele traz à tona tudo que mais nos domina. A inquietude, a impaciência. E a fome faz isso com a gente. A fome faz isso com a gente. Então, eu queria dar aqui 5 dicas práticas. Já que você entendeu mais ou menos o que é o jejum. E por que é importante fazer o jejum. Dentro das disciplinas espirituais, no intuito de você crescer e amadurecer diante de Deus, eu queria dar agora 5 dicas práticas para que você, quando você for começar a fazer jejum, você fazer. E aqui a gente encerra. Primeiro, nunca use o jejum como uma moeda de troca para Deus. Eu vou jejuar para Deus abrir a porta do emprego para mim. Eu vou jejuar para Deus me dar um carro, para Deus me batizar com o Espírito Santo, para Deus me ajudar na universidade, para Deus me ajudar no concurso, para Deus me fazer passar do vestibular e tal. O jejum, o objetivo central do jejum é a sua experiência de vivência com o próprio Deus. O maior presente e a recompensa que você vai ver é Deus vivendo de forma intensa em você por um período em que se você aplicar e aprender a aplicar o jejum de forma correta, você vai perceber o quão glorioso é esse tempo que você passa com Ele. Que você vai chegar a um estágio de dizer assim, poxa, eu queria viver em jejum. Eu não posso, senão eu morro.
Porque se você aplicar de forma correta, é um momento tão agradável, é um momento tão glorioso, que isso é a recompensa que a gente vai receber. Você viver intensamente uma relação com o próprio Deus. Jesus jejuou 40 dias. Com que objetivo? Nenhum objetivo. Estar mais próximo do seu Deus. Se preparando para a luta que viria do seu ministério. Venceu o diabo em 3 ocasiões. Jejuar é você se banquetear de Deus. O jejum, segunda coisa, o jejum não é algo para que a gente toque trombeta e massagear o nosso ego. Seja discreto e alegre, porque você está em Cristo praticando sua presença. Jesus vai dizer, olha, quando você for jejuar, não faça que nem os hipócritas aqui, que, como é que ele fala aqui? Mudam a aparência do rosto. Sabe? Ficam com aquele rosto triste, penoso. Sabe? Que parece que a gente diz assim, rapaz, essa cara aí é fome. A gente costuma dizer, quando a pessoa está com raiva, né, a pessoa fica com a cara, a fim de que os homens vejam que está jejuando. Em verdade, vos digo que já recebeu a sua recompensa. O cara que faz isso, a recompensa dele é só essa mesmo. Alguém saber que ele está jejuando. Pronto, acabou-se. Recebe mais nada. Quando você for jejuar, você põe óleo na sua cabeça. Porque os fariseus, quando jejuavam, jogavam areia na cabeça. Eles se ajoelhavam e começavam a jogar terra para cima. Jesus disse, não jogue terra não, jogue óleo. Pintei os cabelos, né? Se fosse nos nossos dias, aí passa um cremezinho, um gel. Escova os dentes, falar com as pessoas. Para que ninguém saiba que você está jejuando. Porque seu pai em secreto é quem vai ver e vai te abençoar em secreto. Terceiro, está provado que o jejum faz muito bem para a saúde do corpo, quando é feito corretamente. O período de jejum é um período de desintoxicação do corpo. Olha que legal. Desintoxica. É usado toda a glicose que tem no seu fígado. Seu fígado, ele acumula glicose como fonte de energia. E se você está o tempo todo comendo, você nunca vai gastar essa glicose que está no fígado. Quando você para de comer, ele começa a usar a glicose que está acumulada no físico. Então, e muitas outras coisas que você pode pesquisar. Vou correr aqui porque o telão já me avisou que tem toque de recolher, senão a gente... Comece fazendo aos poucos. Comece fazendo o jejum aos poucos, tá? Uma dica para você, isso é uma dica pessoal. Se você quiser seguir outros métodos, fica à vontade. Esse livro aqui é maravilhoso para quem quer não só saber sobre jejum, mas várias outras disciplinas espirituais, que é o Celebração das Disciplinas de Richard Foster. É ele quem vai dar essa dica aqui. Comece com um jejum parcial de 24 horas. O que é um jejum parcial de 24 horas? Você coloque na sua cabeça que são 3 refeições importantes do seu corpo. Café da manhã, almoço e janta. Coloca assim. Eu não estou dizendo que você não faça a dieta que você colocou para fazer. Estou dizendo que essas 3 são as mais importantes. Então, quando eu falar em substituir refeições, eu estou falando de uma dessas. Café da manhã, almoço e janta. O que é um jejum parcial de 24 horas? Você almoça e você só vai comer de novo no almoço do dia seguinte. E o parcial, você substitui uma refeição por um copo de suco. Em vez de jantar, você toma um copinho de suco. Em vez de lanchar de manhã, um copo de suco. Quando chegar na hora do almoço, obrigado, Senhor, por esse tempo contigo, e almoça. Jejum de 24 horas. Parece coisa absurda, né? Porque a gente era acostumado a fazer um jejum de manhã até a hora do almoço. Mas você sabia que se você se perder no meio do deserto, do nada, você consegue viver semanas sem comer?
30, 35 dias. Os primeiros 20 dias você consegue viver de boas. Você não consegue ver sem água. Ou eu estou enganado pelo que eu vejo, avião que caiu no meio da floresta, o cara passou 15 dias lá sem comer nada. Consegue. O nosso corpo ele tem uma reserva energética muito grande. 24 horas. Todo mundo consegue, mas é porque nós somos realmente dominados. E a gente precisa aprender a quebrar essas correntes. Depois que você fizer esse jejum parcial de 24 horas, você começa a fazer outros. Sem substituir refeições por suco. Agora faça um jejum total. Almoça num dia, depois almoça no outro dia. Eu gosto de fazer de uma janta a outra. Depois que se você fizer isso uma vez por semana, tira esse tempo para que você possa se alimentar do seu Deus. Viver nessa maior dependência. Se 24 horas ficou bom para você, depois de uma semana, depois de um mês fazendo uma vez por semana, aí você ore ao Senhor. E pergunte a Ele se é para você ir mais fundo. Está na hora de se aprofundar mais do que o que está. Você não vai morrer se fazer um jejum de 3, 4 dias. Acredite em mim. Depois do segundo dia, a dor da fome passa. Você não sente mais dor de fome. Você não sente mais fome. Você só vai sentir fome depois de 7 dias. Mas o seu espírito, cheio de força, sensível à voz do Espírito, consegue se concentrar melhor. Parece que as coisas do nosso lado perdeu o valor. Porque se eu estou tirando de mim aquilo que é mais natural na vida, que é a comida, o que é que mais vai ter valor do meu lado, se não a presença do próprio Deus? Faça isso com responsabilidade, orando diante do Senhor, para que Ele lhe conduza, lhe guie da melhor forma possível. Uma frase que você tem que guardar e levar em seu coração: jejuar é aprender que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jejuar é abster-se de alimentos e banquetear-se do próprio Senhor Deus em nossas vidas.